Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse momento de discussão. Essa aula vai tratar sobre a política da gestão do trabalho, a partir de um caso que tem muito a ver com a minha história profissional, né? Meu nome é Cíntia Kaline, sou terapeuta ocupacional, sanitarista, docente da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente estou à frente da diretoria do Centro de Ciências da Saúde, mas já estive em lugares da gestão do trabalho, enquanto diretora de gestão do trabalho e secretária executiva também, diretora no município, secretária executiva na Secretaria Estadual de Saúde. E a partir dessas experiências e reflexões teóricas, eu fui convidada a compartilhar e trazer essas reflexões nesse curso bem pertinente sobre a gestão do trabalho e educação na saúde, que a Escola de Governo e Saúde Pública, né, traz para a gente. Então, para preparar essa aula, eu pensei em resgatar um pouco dos tipos de Estado, né, que se constituíram no desenvolvimento do nosso país, porque esse tipo de Estado dialoga com modelos de gestão pública, que dialoga com modelos de gestão de pessoas, que faz uma interface com as profissões da saúde, essa divisão do trabalho que a gente tem, a característica das nossas organizações são diferentes de outras organizações, empresas, vale a pena a gente pontuar isso. O movimento dos trabalhadores, que movimenta a política e o campo da gestão do trabalho, marca fortemente o campo da gestão do trabalho. O que se tem falado internacionalmente sobre a força, o papel da força de trabalho dentro da organização dos sistemas de saúde, o quanto isso é relevante para a nossa reforma sanitária e um modelo de política que foi construído em ato, quando eu tive nessas experiências que já relatei aqui, tá certo? Então, é um pouco de olhar para essa interlocução, que essa política de gestão do trabalho, ela tem relação com o campo da gestão do trabalho, educação da saúde, com o campo de gestão de pessoas na administração pública, que todo mundo vai dialogando, acaba dialogando com as secretarias de administração, né, dentro dos governos, quando a gente atua na área de gestão do trabalho, educação na saúde. O próprio modelo de gestão da administração pública, ao qual as nossas secretarias de saúde estão vinculadas, e o próprio papel do Estado em cada contexto político e econômico. Então, vou pedir licença a vocês para usar um material que a Escola de Formação da Universidade trouxe quando estava discutindo gestão por competências, o plano de desenvolvimento de pessoas, e eu achei importante trazer, resgatar isso nesse momento, fazer uma ponte com a nossa política de gestão do trabalho. Então, nessa relação que a gente falou, nós temos um período, né, que a gente pode falar aqui, um, um, pensando no desenvolvimento econômico e social. A gente tem um Estado mercantilista, que caracterizado uma fase pré-capitalista da organização da nossa sociedade, onde o Estado monárquico ele se caracterizava por uma gestão bem patrimonial, né? Isso aí a gente tem um grande consenso. E aí, mecanismos de acompanhamento e controle e transparência passava bem distante. Mas aí veio toda a Revolução burguesa, a Revolução Industrial, a luta pelos direitos, né, dos trabalhadores, os direitos sociais, e a gente vem inicialmente com os direitos civis e políticos, e uma fase aqui onde vai se discutindo e o surgimento de uma administração que passava a ter um papel importante dentro da organização do Estado. Então, tinha uma burguesia que gostaria também de estar aqui dentro. Mas
com toda a nossa crise do capitalismo e a expansão do estado de bem-estar social, nós tivemos aqui principalmente, né, como a gente sabe, nos países da Europa, nós tivemos a constituição desse Estado social que achava relevante organizar políticas sociais, entre elas a de saúde, e a necessidade de ter uma administração burocrática, né, organizada dentro do aparato estatal que definia processos, né? Então, isso aqui foi bem, bem importante. Logo em seguida, nós tivemos, com a volta, né, de uma discussão sobre o papel do Estado, que o Estado passaria a ser um Estado muito mais regulador, e com as políticas neoliberais que foram surgindo no final, aqui no Brasil, no final da década de 80, principalmente em toda a década de 90, a gente tem um Estado que se constitui enquanto Estado regulador, e dentro desse Estado nasce uma administração gerencial, que essa administração gerencial ela tem um olhar para descentralização, a autonomia, e, claro, uma autonomia também com prestação de contas e responsabilidade, um foco em resultados e eficiência. Essa administração gerencial, ela passa toda a década de 90, anos 2000, e hoje a gente ainda tem uma administração gerencial, claro, que foi aperfeiçoada, mas ela prepondera hoje no modelo de administração pública, né? Então, o que isso tem a ver com a gestão do trabalho? Quando a gente retoma um artigo produzido por Machado, em 2005, onde ela fala, Maria Helena, né, Machado, ela fala das fases da gestão do trabalho, ela retoma também isso no artigo agora de 2018, ela situa que houve esse momento pré-SUS, né, onde, apesar do Estado, aqui, o Estado de Bem-Estar Social, ele está se consolidando, a gestão do trabalho nossa, por conta, né, da conformação inampiana ainda, tudo, esse momento aqui, houve uma grande expansão de empregos privados com financiamento público, né, o Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária, ele financiava os hospitais de uma forma mais, da nossa história da saúde pública, de uma forma mais privada. Vem todo o movimento da reforma e uma preparação nesse período aqui de postos na saúde pública, porque a gente vislumbrava já desde após a redemocratização e o movimento da reforma sanitária, um processo de assumir o Estado enquanto aquele que provê também a saúde. E aí houve toda uma preparação para apoiar o processo de reforma sanitária pós-Constituição, né, pós-conferência e antes aqui da instituição. Eis que fomos atropelados pela década de 90 e pela administração gerencial com esse Estado neoliberal. Então, isso houve um grande impacto na gestão de pessoas, né, na política de recursos humanos que a gente pensava para o SUS, e houve um grande retrocesso, uma década perdida, como os autores têm chamado, essa década de 90, porque nós fomos atravessados pela adoção de preceitos neoliberais em detrimento aos princípios da reforma sanitária. Eis que, em 2003, com a retomada de um governo que resgata a noção de um Estado mais intervencionista, um Estado que garanta, né, os direitos sociais por dentro também da provisão pública, a criação da gestão do trabalho, né, enquanto secretaria, e o que o Recursos Humanos ele passa a ser considerado um coração da organização e do movimento de reforma sanitária. Então, de 2003 até 2016, a gente vê que houve um crescimento dessa área de gestão do trabalho, e esse termo substitui o que a gente chamava de recursos humanos em saúde.
Eis que até depois de 2000, isso aqui a gente tem uma luta constante, um diálogo constante com a administração de pessoas numa ótica gerencialista e a organização também de modelos organizativos de gestão que trazem essa bandeira. Depois de 2016, né, com o golpe, o novo governo com essa característica mais liberal mesmo, de extrema-direita, ganham força as políticas de austeridade fiscal, né, a própria PEC nossa, né, do congelamento de investimentos em saúde, perda de direitos já garantidos do trabalhador, reforma previdenciária, tributária, achatamento dos salários, congelamento. Então, tudo isso foi um retrocesso e um retorno a essa época aqui da década de 90. Então, a gestão por resultados, ela ganha força, a administração gerencial toma conta dessa luta, e hoje nós temos uma necessidade de fazer um diálogo agora em 2023, que se retoma os espaços democráticos de construção, a possibilidade, talvez, de fortalecer os sindicatos enfraquecidos nessa época, com os trabalhadores do SUS, e uma necessidade de dialogar a gestão do trabalho com a administração gerencial estratégica por resultados. Se a gente, enquanto área de gestão do trabalho, não faz esse diálogo, a gente fica no meio de toda a reforma sanitária e essa gestão mais administrativa, é como a própria administração, a Secretaria de Administração, seja dos estados, dos municípios, eles nos olham com um olhar de que a gente não sabe fazer uma gestão. Então, é importante a gente que ocupa esses espaços compreender bem esse movimento e onde a gente se situa. Então, esse movimento anti-reforma que caracterizou a década de 90 e que volta agora, ele destaca aqui uma política que imperou, uma política anti-recursos humanos, anti-recursos humanos da época SUS, e hoje a gente pode chamar de uma antipolítica de gestão do trabalho e educação na saúde. Uma característica que eu acho que é importante a gente refletir aqui no momento atual é que na década de 90 também houve incentivo à abertura de novos cursos na área de saúde, porque se a gente olha para além das competências e amplia o olhar da visão, a gente vê que a força de trabalho, nessa relação neoliberal, ela vira uma mercadoria. Então, a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais profissionais eu tenho, mais mercadorias, menos valorização. Então, hoje, o que aconteceu? Esse é um dado recente que a gente puxou lá na universidade, temos de quantos cursos da área da saúde. Chama a atenção, nós temos hoje no estado de Pernambuco 66 cursos de enfermagem, 60 de fisioterapia, 53 de farmácia, 51 de nutrição, 30 de odonto, 5 de fono de TO. Nem trouxe a questão da medicina, porque o meu centro, ele cuida desses cursos. A gente chama atenção aqui os cursos aqui presencial. Hoje a gente tem isso de forma muito mais agressiva, porque a gente tem cursos também em EAD, e os avanços tecnológicos permitem essa formação, né? E o MEC autorizou essa formação, e as profissões e os conselhos profissionais precisam registrar esses profissionais. Aumenta a competitividade e o salário também tende a cair. Bem, mas como eu falei que a gente está nesse contexto administrativo da gestão por resultados, gestão por competências, a gente entende que fazer gestão de pessoas, gestão do trabalho, é estar olhando para resultados, né? E também o conhecimento, habilidades e atitudes. Isso está no plano de desenvolvimento de pessoas e na discussão da administração gerencial, tá bom? Então, essa é a famosa discussão da chá e chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, a gente fala também hoje em valores e ética. E isso está nessa discussão do campo da gestão estratégica, onde, se a gente pensa uma instituição aqui, o nível estratégico, ele tem muito mais habilidades formuladoras, conceituais, e no operacional, técnicas, e no meio, quem faz as coordenações, habilidades humanas. Bem, isso é uma coisa bem analítica, né? E ainda divide de quem pensa e quem faz, e a gente sabe que na saúde não é assim. A força de quem pensar e quem faz está muito na base operacional. Então, a gente tem que olhar esse modelo, dialogar com ele de uma forma crítica. Porque o que é ser competente, né? Para o SUS. Então, ser competente, a gente precisa, é a capacidade de fazer algo,
é a capacidade de gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e organizacionais. A gente tem que ter claro quais são os nossos objetivos estratégicos organizacionais para a organização dos nossos sistemas universais de saúde, com integralidade, todos os princípios e diretrizes que nos movem. Né? Então, a hipótese aqui é que resultados gerados, os objetivos estratégicos são alcançados. Então, essa racionalidade gerencial, ela traz um modelo que a gente olha para ele e faz o diálogo centrado um modelo assistencial centrado no consumo de consultas médicas, medicamentos, e no âmbito da administração, a nossa perspectiva de alcançar e demonstrar que estamos alcançando metas, e o empreendedorismo aqui, uma forma também de empreender, não só no setor privado quanto público. A racionalidade SUS, que precisa estar sabendo que a gente está fazendo esse diálogo com essa racionalidade gerencial, ela traz outros desafios para a gestão do trabalho e educação na saúde, que os princípios que são os princípios do SUS, operar na prática, a cogestão, a humanização, modelos para a superação do modelo biomédico, a inclusão de novos agentes nessa força de trabalho e a defesa de uma carreira SUS para o trabalhador da saúde. Então, a gente precisa ampliar a visão para além do que traz a gestão estratégica, essa visão gerencialista, e considerar outras dimensões nesse campo nosso da saúde, da educação, que é a dimensão econômica, a dimensão organizativa do processo, a política ideológica e o contexto atual. Então, a gente vê aqui, de fato, uma relação de troca e trabalho, né? O trabalhador vira mercadoria, então é isso. O que significa colocar tantos profissionais de saúde dentro da nossa sociedade? Aumentar a oferta, eu reduzo os salários, né? A organização do processo produtivo, essas relações decorrentes da divisão do trabalho, onde o médico pensa, os outros profissionais operam a partir desse pensamento. Isso, a produção de conhecimento tem fortalecido as profissões e tem reduzido essas assimetrias. Uma questão política ideológica, sim, então, que está em disputa. Né? Sabemos de todos os interesses que entram nessas relações aqui, o complexo industrial da saúde, os interesses das empresas farmacêuticas, de alimentos. Então, é um espaço de conflitos dentro de um contexto mundial onde a gente tem uma crise do capitalismo. Quando a gente fala crise do capitalismo, significa redução da margem de lucro nas áreas tradicionalmente exploradas e uma necessidade da austeridade, reduzindo esse investimento do papel do Estado nas áreas sociais, e essas áreas sociais viram filão para o mercado. Por isso que a gente tem muitos interesses do capital, inclusive internacional financeiro, de fazer o gerenciamento do nosso sistema de saúde. Então, em falar em política de gestão do trabalho nesse contexto, o termo política de gestão do trabalho, né, ele nasce como política e é marcado em 2003, desde a resolução 4 de novembro, e ele, de fato, destaca essa política nacional de gestão do trabalho no âmbito do SUS. O trabalho, para a gente, saúde pública, né, ele é um fator de desenvolvimento humano. Também muitas discussões na sociologia também trazem isso. A atividade laboral, ela não serve somente para satisfazer as nossas necessidades mínimas, né, mas também do nosso papel e a inserção no mundo, na vida em sociedade. Então, as relações que a gente tem dentro do trabalho, ele implica também na saúde. E a gestão do trabalho é uma necessidade de se valorizar o fator trabalho para repensar toda a política. E o trabalho tem o trabalhador, tem as condições de trabalho, tem todas aquelas outras dimensões ampliadas, além das competências e habilidades. Então, a política, quando a gente pensa, vamos desenhar uma política, a política é uma forma da gente lidar com toda essa complexidade, desenhar essas políticas. Elas servem para a gente mostrar e deixar mais claro o que é que se decidiu fazer. Tem um intuito tanto de manter equilíbrio o que está funcionando, mas também desequilibrar para que a gente altere a realidade. Né? A política tem sentido diante de problemas socialmente colocados e vistos pela sociedade. E ela é fruto ela pressupõe diálogo, diversidade, dissensos, consensos e lutas, né? Lutas de classes.
de quem está à frente da gestão, das necessidades do trabalhador, das corporações. É uma forma de lidar com essa complexidade. Então, quando a gente pensa numa política de recursos humanos, a gente pensa o que é que está nesse plano estratégico global para o SUS? Qual seria o nosso objetivo da política? Nós vamos precisar de gente, claro, de uma força de trabalho, e essa política, ela engloba o quê? Então, um pouco isso que eu quero trazer para vocês. Essas reflexões com a nossa visão estratégica para o SUS, aqueles níveis hierárquicos de quem pensa lá em cima e quem executa lá embaixo, serve para as organizações de saúde? Não. Essa divisão social do trabalho clássica, né, está ultrapassada. As profissões de saúde, elas trazem uma lógica divisionalizada entre pensar e fazer, que a gente combate e a gente fortalece com a produção de conhecimento, pesquisa e a luta pela autonomia profissional de cada área desse conhecimento. A necessidade de superar esse modelo biomédico, de lidar com múltiplas organizações dentro do nosso sistema de saúde, com seus múltiplos objetivos, né? Que tem o público filantrópico, as privadas nacionais, agora também as empresas internacionais, e que resultados são esses que a gente quer alcançar. Então, Nogueira, ele fala que a gestão do trabalho, uma política, ela é vista, né, ela é atravessada por um macro social que resgata essa responsabilidade do Estado. Que Estado é esse que está se constituindo no momento atual? Um meso envolvendo os sindicatos, as associações, as entidades, todas as instituições que definem objetivo, missão e esperam, e o microsocial, que é a própria relação, o dia a dia, o trabalho vivo em ato, usuários, trabalhadores e gestores. Em 2006, quando a gente fala em constituir políticas de recursos humanos para os sistemas de saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela traz para a gente uma proposta de considerar o ciclo de vida laboral para a montagem de políticas. Então, pensar que, no mínimo, uma política de gestão do trabalho tem que ter uma organização de entrada, planejamento, educação e como recrutar pessoas para o sistema, olhar para a saída. Então, desde quem é que está saindo da força, qual é a força de trabalho que está indo para outras carreiras, né? Quando ela entra no sistema, como é que é essa remuneração, essa formação continuada para melhorar o desempenho dos trabalhadores em competências, habilidades, disponibilidade, capacidade de resposta do sistema. E, a partir dessas discussões e também de uma inserção no município, essa aqui foi um pouco da construção que a Escola de Saúde Pública me pediu para resgatar, da construção de um modelo teórico da gestão do trabalho com esse olhar estadual. Nós nos baseamos, na época, naquele ciclo de vida laboral e pensamos em mecanismo de provisão, um componente, em entradas, como fazer isso através de concursos, da própria residência, também ser um ingresso, né, aqui, como fazer essa provisão, considerando o planejamento, dimensionamento, seleções, plantões extras, reposição rápida, pensando na construção de uma carreira de base estadual, né, que pudesse reduzir essas saídas que acontecem, viu, minha gente, por aposentadoria, todo mundo que é da área sabe, óbito, demissões, rescisões, exonerações, e pensar talvez na carreira também de base municipal, porque às vezes o trabalhador ele fica muito preso, entrou naquele serviço, naquela unidade, nunca mais sai, e pensar dar uma dinamicidade para essa carreira. E tudo isso para melhorar o desempenho dos serviços, numa forma aqui de cogestão, de gestão dialogada com os trabalhadores. E toda essa carreira aqui ser permeada pela educação permanente e políticas também de avaliação de desempenho. Então, diante desses componentes verificados, desse modelo construído, a política, do ponto de vista da educação permanente, ela traz 4 grandes eixos, uma da questão da gestão compartilhada, pensando nessa formação de profissionais para o SUS, discutindo com as CIEs, as câmaras de integração em ensino e serviço, o Conselho de Saúde, né, parceria e cooperação com os municípios, um eixo de formação para o SUS, que abrange estágios, experiências de formação como o FormaSUS, as residências, na época era o Provab, um eixo de desenvolvimento profissional, incluindo valorização da preceptoria, apoio à participação dos profissionais em congressos, teleeducação, na época aqui também o Mais Médicos era muito forte, o fortalecimento da própria escola de governo de saúde pública, a gente queria transformar, então, a escola técnica em uma escola de governo,
pensando, né, todos os trabalhadores do SUS, e hoje a gente vê isso se concretizando. Um eixo de gestão do conhecimento, porque toda política ela tem um componente inovador que se adapta àquele contexto. Na época, havia uma forte indução do PPSUS e também um diálogo com telesaúde para que ficasse dentro da gestão do trabalho e da educação. No eixo da gestão do trabalho, no componente forte da gestão do trabalho, essa política ela pensou em trabalhar com dimensionamento, provisão e regulação, uma retomada das negociações coletivas, que inclui também, e sobretudo, condições de trabalho, porque a Secretaria de Administração, ela trazia muito para si as questões das negociações salariais, então, a foco da gente era mais em condições de trabalho, avaliação de desempenho, e também como pensar em gratificações, regularizar isso, né, nas negociações, mas era o diálogo com a Secretaria de Administração. Pensando também em carreira, avaliação de desempenho, o plano de cargos e carreiras, como era que ele deveria estar sendo construído, uma forma de também reorganizar essa gestão da saída, sempre chama a atenção para a gente de olhar para a saúde do trabalhador da saúde e, do ponto de vista do Estado, essa cooperação técnica com os municípios é fundamental no apoio à organização das carreiras também de base municipal. Esse aqui era um modelo, né, fazendo esse diálogo com uma gestão mais gerencialista estratégica, a gente organizava com essa missão e esse olhar estratégico para a saúde pública, componentes e projetos que a gente prestava conta dentro desse modelo mais gerencial, onde a gente tinha essas ferramentas, que é bem interessante também usar. A gente dizia o projeto, o responsável, os recursos, pensava nas atividades, definia metas, elencava indicadores e acompanhava o prazo. Esse painel, um painel de monitoramento também, que é possível usar como uma ferramenta. Na época, a Juliana Siqueira era responsável pelo FormaSUS, e aí a gente tinha todo um trabalho aqui, que problemas se apresentavam, que ação corretiva era proposta, o prazo e quem se responsabilizava por isso. E, do ponto de vista também de uma gestão estratégica, discutir modelos de governança, que tem tudo a ver com a saúde pública, né, de olhar que a mesa de negociação, as CIEs regionais, são espaços colegiados de gestão e uma política de gestão do trabalho. Pensar no desempenho disso e no valor público que a nossa gestão do trabalho teria para as demais secretarias de saúde, as secretarias executivas, né, regulação, assistência à saúde, vigilância, etc. Sempre trabalhar com a questão do ciclo de melhoria contínua, né, onde a avaliação desempenha um papel central no replanejamento. Bem, trouxe aqui também outras imagens de objetivos que se dialogam no mundo, né, então a gente tem a discussão da força do trabalho em saúde para os sistemas com cobertura universal, ela tem sido uma imagem que as políticas de gestão do trabalho no mundo vêm trabalhando, tá certo? É importante a gente também trazer o que tem se discutido no mundo sobre o que fazer para a gente garantir sistemas universais em saúde no mundo todo. Então, são eixos aqui importantes dessa política, pensando desse olhar macro, para quem quiser também consultar. Isso aqui foi da OPA 2017, já deve ter atualizações, mas no Brasil chama a atenção que a gente começou a dar muito mais ênfase a essa expressão trabalhadores de saúde do que força de trabalho, por conta de olhar esse trabalhador como ser ativo, que pode participar e deve da formulação das políticas. E pensando que na saúde o nosso trabalho é consumido em ato vivo, ele é coletivo, ninguém dá conta sozinho do mundo das necessidades de saúde, um depende do outro. E esse cuidado, ele precisa ser organizado por uma equipe multiprofissional para aumentar a capacidade resolutiva dos nossos serviços. Então, o que vai ser estratégico para o SUS diante do que a gente percorreu até agora, para além das competências e habilidades e atitudes, né, dentro desse olhar de gestão estratégica por resultados, que Estado a gente busca? É um Estado que garante os direitos sociais da saúde, é diferente do Estado neoliberal. A revalorização da democracia, dos espaços de diálogo, né, da preservação dos direitos,
de uma política de saúde universal, de acordo com o que a gente pensou na reforma sanitária, com o nosso SUS, escutando a voz do trabalhador. Um trabalho decente, desprecarizado, que olhe como instrumento de desenvolvimento humano, de desalienação, unindo o pensar e o fazer, combatendo o racismo estrutural, desigualdade de gênero, considerando a inovação, a inteligência digital, telesaúde, tudo que hoje, né, faz parte do nosso contexto, e vendo a saúde como uma estratégia de desenvolvimento social e o quanto ela é estratégica dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esses pontos, eles surgem para fazer um enfrentamento dessa expansão de uma forma muito frágil, né, de contratualização entre gestores e trabalhadores, uma alta rotatividade, a baixa motivação que hoje a gente reconhece dentro do sistema, tá certo? As variadas formas de contratação, uma pesquisa logo após o Projeto SUS, ele fala da retomada mais democrática que aconteceu de 2006 e 2013, que pode ser uma pauta atual. A gente perdeu nos últimos anos essa capacidade de uma identidade mais coletiva, né? O individual acabou se sobrepondo ao coletivo, é isso que um excesso de mercadoria, né, aumenta a competitividade, e a gente quer mais superar e enfrentar esse movimento, de reconhecer que apesar da carreira hoje precisar ser uma forma mais dinâmica, mas era necessária para valorizar os trabalhadores no sistema. E quais são os nossos objetivos, né? Trazer esses dilemas dessa relação precarizada para dentro da política, de pensar em formas de regulação, seleção, que valorizem esse trabalhador, carga horária, remuneração, a educação permanente. Então, pensar a gestão do trabalho como uma política é pensar estrategicamente para a gente, tá bom? Pressupõe a valorização do profissional de saúde, com tudo que a gente falou, que tem direito, carreira, salário, vínculos de trabalho com proteção social, um espaço de negociação permanente das relações de trabalho, formação, a humanização e a qualidade e as condições de trabalho, tudo isso faz parte. E gestão do trabalho também faz parte de cuidar dos conflitos, por desejos contraditórios que a gente tem enquanto trabalhador, de produzir, de pensamentos individuais e produção de saúde, discutir felicidade na vida, felicidade no trabalho, a nossa realização profissional, o reconhecimento do direito ao prazer, a se transcender para além do limite objetivo, né? Então, é uma missão transcender o que às vezes nos trava em termos do que a gente tem de objetivos. Tá na gestão do trabalho, na saúde, é uma missão, é um encargo que nos faz superar as nossas limitações e nos transcendermos enquanto profissionais e trabalhadores de saúde para chegar num humano mais realizado e com sentido na vida. Essas são as principais referências. Desde já agradeço ao convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero nos vermos em algum desses fóruns, nesse campo da gestão do trabalho, educação e saúde que a gente se encontra. Obrigada e um bom curso.